Olá, internautas e seguidores do portal Teresina Diário. Estamos começando agora o nosso encontro semanal, claro, sempre aqui no nosso espaço, no Gran Hotel Arrei. E para o bate-papo de hoje, estamos recebendo aqui o professor Washington Bonfim. Bom dia, professor. Seja muito bem-vindo ao nosso espaço. Bom dia, Lívia. Bom dia aos telespectadores, ouvintes, leitores do Teresina Diário. É uma convergência de vídeos, Exatamente. Né? Então, professor Washington Bonfim, um nome já conhecido, já esteve à frente de pastas importantíssimas dentro da gestão teresinense, mas eu gostaria que o senhor falasse para os nossos internautas quem é o professor Washington Bonfim. Gostei da pergunta. Na realidade, sim, eu sou teresinense, eu nasci ali na Vila Operária, mas muito cedo fui para o centro da cidade. Grande parte da minha vida eu morei na 24 de janeiro. 24 de janeiro, 501 Sul. Aí depois mudei aqui para a região da Zona Leste. Estudei no diocesano, basicamente a vida inteira. No final do ensino médio, antes era científico, né? Hoje ensino médio, eu fui para o Sinopes, passei no vestibular para Ciências Sociais, fiz Ciências Sociais na Universidade Federal do Piauí, militei no centro acadêmico, militei no Diretório Central dos Estudantes, participei de congressos da União Nacional dos Estudantes em Campinas, em São José dos Campos, em São Paulo. Me formei e fui direto para fazer um mestrado em Filosofia da Ciência em Campinas. Não gostei muito, voltei para Teresina, isso foi em 91, e comecei a estudar para entrar no mestrado de Ciência Política. E aí, no ano seguinte, em 92, eu entrei no mestrado de Ciência Política, fiz o mestrado em 92, 93, e aí, assim, entrei para a Universidade Federal do Piauí, né, no final de 93. Na realidade, eu defendi a dissertação de mestrado num dia, na sexta-feira. Na segunda-feira, eu estava dando aula. Eu comecei em Parnaíba, no que é hoje a UFDPAR. Antes era o Campus Ministro Reis Veloso. E aí, assim, fui para... Quer dizer, ajudei a... Bom, aí tem uma história longa, se tu me deixar falar aqui. Fui chefe do departamento, fui vice-diretor de centro, fui conselheiro universitário, ajudei a criar os mestrados de ciência... de políticas públicas, meio ambiente e desenvolvimento, sociologia. Fui secretário, né, de educação, depois fui secretário de planejamento e mais recente passei uma temporada em São Paulo. Assim, não foi tão rápido, mas essa é um pouco da minha vida, sempre ligada, né, à questão da educação. Né. Eu sou professor basicamente desde 94, fui pesquisador do CNPq, tenho assim, um orgulho muito grande da trajetória acadêmica que eu consegui fazer desde muito novo. Sua história de vida sempre muito relacionada à política, né? Ciências políticas, um estudioso, né, da área. E também com relação à gestão. Como nasceu esse desejo maior de estar aí com pretensões políticas para estar gerindo, né, o Estado? Você saiu da gestão política da capital, de Teresina, e aí acendeu esse desejo de ser gestor a nível estadual. Como é que nasceu esse desejo? Olha, eu tenho eu sempre acompanhei política, sempre tive na gestão. Quando eu não estava na gestão pelo lado do fazer, né, na educação, no planejamento, estava do lado, né, do mestrado de políticas públicas, da minha atividade acadêmica. Então, eu tanto estudo quanto pratico, né, eu pratiquei a área de gestão, e essa definição por uma pré-candidatura surgiu a partir de um momento trágico da história política nossa, que foi a morte do ex-prefeito Firmino Filho. Há uma série de pessoas que dividiram o privilégio de estar com ele, eu fui uma delas, e a partir dessa percepção e de certas divergências políticas, é preciso dizer, né, com algumas pessoas do grupo, eu decidi seguir um caminho diferenciado, né, que me levou a essa pré-candidatura, né, e que me leva a esse debate público hoje no estado do Piauí. Qual seria a sua prioridade, professor Washington? Logrando êxito, ou até mesmo o seu mote de campanha, digamos assim? Por enquanto é uma pré-candidatura, mas
logo logo ela pode se oficializar. E qual seria a sua prioridade dentro dessa gestão do Estado? Eu tenho uma preocupação muito grande com o futuro do nosso Piauí. Quando a gente compara, por exemplo, com o Maranhão, mas principalmente com Ceará e Pernambuco, a gente vê que nós estamos ficando, a distância entre nós e eles está aumentando. O que acontece? Né? Na área de educação, eu vou só dar um dado. Né? A matrícula do Estado de Pernambuco de ensino médio, quase 60% dos alunos estão em escolas de ensino integral, com profissionalização, a grande parte delas. No estado do Piauí, esse número é de 18%. Eu tive uma reunião recente com o Sindicato dos Professores, com o SINT, e eles dei esse dado e eles acrescentaram um outro dado importante. A maioria dessas escolas de tempo integral não está adaptada à realidade do tempo integral. Refeitórios, locais para descanso, né, atividades outras que não atividade de ensino. Então, acho que a minha grande preocupação é com o futuro da nossa juventude. Nós estamos num mundo que está mudando muito rapidamente, está se tornando tecnológico e é um caminho sem volta. E os empregos, né, mais, digamos, operacionais, eles vão se acabar, porque as máquinas vão substituir a grande maioria dos empregos e é num período de 20, 30 anos. Se a gente não tiver um sistema educacional, né, capaz de oferecer aos nossos jovens oportunidade, né, de profissionalização, nós vamos estar legando uma nova geração de piauienses à pobreza e à exclusão. E surge dessa preocupação numa visão integrada em relação a outras questões. Por exemplo, está faltando emprego e renda. Nós vivemos uma crise de segurança monumental. Nenhum de nós, em nenhum lugar do Piauí, se sente à vontade, né, para sair de casa, para falar ao telefone, né, para estar em casa. Acho que a outra grande preocupação é com a questão produtiva propriamente dita. Essa crise do emprego e renda tem a ver com o fato de que nossa agricultura familiar vai mal, a gente importa basicamente tudo que consome no Estado e mesmo o agronegócio, que é um motor importante para trazer, né, desenvolvimento para o Estado, falta infraestrutura. Então, para resumo, 3 coisas. A gente precisa de uma revolução produtiva, a gente precisa de uma revolução educacional e a gente precisa cuidar das pessoas, do futuro das pessoas, para que a gente possa sair da situação de pobreza que nós vivemos hoje. Professor, o senhor como estudioso aí das ciências políticas, a gente poderia dizer que seria um grande sonho poder colocar em prática o que o senhor viu na teoria? Olha, eu não diria sonho, porque eu estou vendo acontecer em outros locais. Eu vou só te dar um dado, não acabei não mencionando na questão anterior. O mundo inteiro está mudando, quer dizer, está passando por uma mudança, né, para a energia a partir de fontes renováveis, sol e vento. Aí eu vou te dar um dado. E aqui do estado do Ceará, tem como projeto governamental ser o maior exportador do mundo de hidrogênio verde. Não cabe aqui explicar o que isso significa, mas cabe dizer que bem aqui do lado, isso não é sonho. É um projeto que envolve a universidade, que envolve parceiros internacionais, que envolve recursos de fundo de investimento. Ou seja, existe uma visão de futuro, né, na área que mais vai render, né, riqueza nos próximos 20 anos. Porque nós vamos sair dessa história do petróleo, da gasolina, do diesel e vamos para a eletricidade, né? E nós temos um potencial enorme. Eu estive em Marcolândia há cerca de 15, 20 dias atrás. Marcolândia fica na fronteira com o estado de Pernambuco. Marcolândia está aqui, você dá um passo, está na zona rural de Araripina. Lá é um dos maiores parques eólicos do país. Toda a mão de obra que trabalha nesse parque eólico, ela vem de outros estados, principalmente de Pernambuco. Ela não vem do Piauí, porque não existem profissionais qualificados no estado do Piauí. A escola de Araripina tem, né, a escola de ensino médio de Araripina tem um curso de profissionalização em energias renováveis. Ou seja, muito provavelmente daqui a um tempo nós estamos importando mão de obra, né, nova, de gente nova de Pernambuco. Novamente, não é sonho, está acontecendo.
Quer dizer, existe uma oportunidade e existe um governo que planeja e pensa em transformar aquela oportunidade em renda e emprego para a sua população. É simplesmente isso. Então, eu não vejo como sonho, eu vejo que hoje a política ela se sobrepõe aos interesses da população. A gente, assim, em algum momento perdeu, né, o prumo. Estamos vendo os nossos vizinhos se desenvolvendo e a gente, né, meio que olhando bestificado. Ah, por que não dá certo? Porque nós não estamos agindo. Novamente, não é sonho. Do lado, estão trabalhando e estão mostrando para nós que pode ser realidade. Eu só pontuando um pouco dessa questão política partidária mesmo, você está aí na vice-presidência do Cidadania. Como é que estão essas questões políticas para essas eleições de 2022? Olha, essas questões políticas elas são sempre conturbadas. A gente está basicamente no final do prazo de filiações, né? Temos uma legislação nova dessa questão da federação, né? Temos, no caso das eleições proporcionais, é a primeira em nível estadual, né? que estão proibidas as coligações proporcionais. A primeira sem coligações proporcionais, na realidade, foi em 2020, mas era uma eleição municipal. Então, há muito debate em torno dessas questões, mas a gente tem colocado as nossas propostas, tem colocado a nossa posição, mantido de maneira muito clara a nossa pré-candidatura, e temos dialogado com todos os setores políticos do estado do Piauí. Especialmente porque eu acredito que a gente, para fazer aquilo que você chamava, né, de sonho, para transformar isso em realidade, a gente precisa juntar todo mundo, né? Não pode ficar esse fla-flu entre quem é fulano de tal e quem é cicrano de tal. Porque nesse fla-flu nós estamos perdendo oportunidades de emprego, de renda, de qualificação, de segurança para a nossa população. Eu tenho dito que, assim, que eu estou teimando em ser um candidato para oferecer esperança. Esperança para o povo, não para os políticos, entendeu? Certo, então. Uma luta aí grande, né? Até lá. Na realidade, assim, a gente tem trabalhado diuturnamente na perspectiva do diálogo com os nossos parceiros, diálogo com o Podemos, né? Diálogo dentro da federação. A gente não pode abrir mão, em política, a gente não pode abrir mão da conversa. A gente não pode abrir mão de um processo, de um rito de conversa. Até para pegar um não, existe um rito. E é isso que eu quero exercer. Eu aprendi, eu fiz uma viagem recente a Santa Catarina para ver projetos de inovação. O governo do estado de Santa Catarina tem um grande projeto de articulação das empresas privadas, das universidades, né, e do setor de startups, de inovação do estado, né, baseado nas vocações estaduais que eles têm. Né? E três palavras importantes, né, dessa política estadual de Santa Catarina. A questão da tecnologia, e aí tecnologia não entendida apenas como a questão tecnológica pura e simples do iPhone, da startup e tal. Né? A questão do talento, que é o ponto, né, da educação, de ter mão de obra qualificada para assumir esses postos de trabalho dessa nova era que nós estamos já vivendo. E o terceiro ponto é a tolerância. A gente precisa conversar com ainda que com os nossos adversários, precisa colocar a nossa população à frente dos interesses individuais de cada um de nós. Então, essa é uma mensagem importante. Ter talento, ou seja, focar na educação, ter tecnologia, ou seja, ter produção, e terceiro, ter tolerância, ou seja, ser capaz de dialogar em função do interesse da população. Muito bom, então. Professor Washington Bonfim, nosso bate-papo de hoje, gostaria de agradecer a sua participação, pelos esclarecimentos, e o Portal Teresina Diário está de portas abertas. Sou eu quem agradece a oportunidade de estar aqui conversando ao vivo e depois, né, via YouTube, com todos os telespectadores, né, toda a audiência, vamos chamar assim, do Teresina Diário. Te agradeço pela entrevista e queria deixar essa mensagem. Acho que a gente precisa ter uma mensagem de esperança para o povo do Piauí,
baseada nessa ideia de que a gente precisa melhorar a educação, precisa ter uma revolução produtiva e precisa fazer as coisas com tolerância, ter conversa, ter debate, ter diálogo com todos os setores da nossa sociedade. É isso aí. E boa sorte nas suas pretensões. Muitíssimo obrigado. E antes de encerrar, eu queria deixar um recadinho para você aqui do nosso parceiro Grão Hotel Rei. Todos os dias, a partir das 6h30 da manhã, um café com um cardápio especial para você. Todos os dias, de 6h30 da manhã até as 10h, café da manhã no Grão Hotel Rei. Reúne sua família, começa um dia diferente, vem tomar um café da manhã com a gente. E a você que nos acompanhou até aqui, o nosso muito obrigado e até a semana que vem. Fique à vontade para estar sempre dando uma olhadinha no nosso canal no YouTube, no nosso site e nas redes sociais do portal Teresina Diário. Lá tem sempre muito conteúdo e entrevistas relevantes para você. Muito obrigada e até a próxima. Tchau!